que ele fique aqui na terra, porque o Senhor tem propósitos, o Senhor ainda tem uma missão, o ministério dele não terminou, uma aposentadoria não para um servo de Deus, e certamente o Senhor ainda vai usar ele em outros lugares, em outros movimentos, em outros momentos. E nós te pedimos, Senhor Deus, que todas as vezes que ele abrir a boca, que ele seja apenas a tua voz, que ele não fale do que ele acha, do que ele pensa, mas que ele fale apenas aquilo que o Senhor mandar através da sua palavra. Amém. Abençoa a sua família, faz com que tudo que na sua casa prospere para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor Jesus. Agradecemos e te pedimos o dom do Espírito para que possamos entender cada palavra que será dita, que desde a Amém. criança até o idoso possa sentir a tua presença forte através do estudo desta palavra. Em nome de Amém, Senhor. Jesus, nós já te agradecemos. Amém. 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 Louvado seja, louvado seja. Amém. 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 Vamos agora assistir aquele vídeo que nos faz lembrar da nossa condição e de como nós precisamos ser cheios do Espírito. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Bom dia a todos. Bom dia mesmo, bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Um abraço a todos vocês. Ah, Obrigado, professora Cristina. Se você não é professora, você tem um perfil de professora, né? Obrigado. A maneira tão bem elaborada como você conseguiu, de fato, transmitir para mim, pelo menos, não, eu creio que para os demais também, a essência da lição desta semana, os pontos-chaves, né, as palavras-chaves. E quando ela falou de palavras-chaves, eu imaginei que ela deve ser uma acadêmica pesquisadora que provavelmente trabalha com isso. Normalmente as pessoas que escrevem, eles trabalham em cima desse elemento aí das palavras-chave para poder desenvolver. Obrigado por isso. Obrigado ao pastor Wagner pelo convite. Privilégio poder estar aqui, né? Poder estar aqui mais uma vez. Obrigado pelas saudações em Cristo Jesus, né? Pelo poder do Espírito Santo. Continuamos trilhando, lutando nesse caminho. Eu quero também agradecer. Eu digo agradecer porque agradecer é bom. Agradecer é bom. Né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do meu Pai que está no céu. Então, agradecer. Agradecer por mais um ano, né? Como disseram há pouco, fiz 68 anos, e na data de 3 de fevereiro, uma data assim, marcante na minha vida e na vida da minha esposa.
Foi no dia 3 de fevereiro que nós nos casamos há 44 anos. E faz 44 anos. Sou 44 anos de casado, mais 2 anos aí de namoro, 46 anos de namoro. Além disso, nesse dia eu nasci também, né? E nesse dia meu pai descansou por alguns dias para nos reencontrar na manhã da ressurreição. Agora fez um ano que meu pai descansou, vocês souberam disso. E alguns dizem para mim, pastor, que tragédia, ah, seu pai. Não, de fato, não foi uma tragédia. Foi para mim foi uma honra, papai ou Deus ter convidado o papai para descansar no dia do meu aniversário. E eu agradeço a Deus por ter sido um homem tão íntegro, um homem de Deus. E vejo exatamente como uma gratidão ter tido esse privilégio, essa oportunidade que ele me deu. Mas esquecendo isso um pouco, ou deixando um pouquinho de lado, um abraço a todos os pastores que estão na sala, um abraço também a todos os facilitadores, coordenadores, aqueles que de fato movimentam a sala cada dia. E os 3 primeiros anos eu estive assiduamente, depois, de fato, pelas as atividades que são grandes, embora jubilado, mas minha esposa disse que agora eu trabalho muito mais do que antes, né? E agora eu completei 6 anos de jubilado, já faz um bom tempo. Não tanto tempo, porque parece que foi ontem, mas quero agradecer a Jesus por isso, né? Agradecer a Jesus pelos os anos que ele me deu na atividade e também continuo ativo, embora um pastor já jubilado. Não aposentado, jubilado, né? Não aposentado. Estamos aí nessa luta. É, eu quero falar para vocês de um tema que esse ano me chamou muita atenção e preparamos uma mensagem sobre ele, já falamos em alguns lugares neste ano, mas eu quero compartilhar com vocês um tema que considero de vital importância para todos nós. E nós vamos falar de texto base Romanos. Romanos capítulo 12, eu quero que você abra a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, eu quero ler o verso 1 e o versículo 2, embora nos deteremos no versículo 2, mas eu gostaria de ler esses dois versos, porque ele é a introdução da segunda parte do livro de Romanos. Então, nós temos aí até o capítulo 11, essa primeira parte, e aí temos a abertura da segunda parte de Romanos, e Paulo diz assim: rogo-vos, eu estou lendo na versão revista atualizada, rogo-vos, pois, irmãos, a expressão que ele utiliza, ele usa uma outra expressão muito linda, pela misericórdia de Deus, que apresenteis, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele usa uma expressão e nós já ouvimos. Aliás, você já deve ter ouvido muitas mensagens, palestras, aulas sobre esse tema. Ele é muito lindo, ele é muito especial. Ele diz que é o vosso culto racional. Quando nós falamos da racionalidade, nós pensamos na emocionalidade. Então, nós somos seres racionais e seres emocionais, né? Agora, esses dois elementos, eles precisam estar eutímicos, ou em eutimia, ou seja, precisa estar em equilíbrio, nem muito, nem pouco. Então, nós temos as pessoas que são os que têm transtorno de personalidade borderline, que eles são 100% emoção. 100%, por isso o nome transtorno.
Mas nós também temos os perversos, né, que é esse transtorno de personalidade, que as pessoas chamam de psicopatas, né? Essas pessoas são 100% razão. Elas não têm emoção. O outro tem 100% de emoção. Então, esse é o contraponto. E Paulo está utilizando aqui uma expressão muito interessante, culto racional. E o verso 2 diz: E não vos conformeis. Tem uma versão que diz: Não se amoldem. Dá uma ideia de modelagem, de se permitir que ocorra exatamente isso. Aí diz assim: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Numa outra versão, como eu li, eu queria me deter assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Numa versão mais contemporânea, vou utilizar a frase da nossa professora de hoje. Numa versão mais contemporânea. Não se amoldem, não se permitam. Veja quando Paulo menciona, e aqui nós queremos trabalhar em cima disso, há uma permissão nossa, há uma acomodação. E a expressão clara é: eu não devo me permitir ser modelado pelo padrão deste século, deste mundo. E aí ele usa uma outra expressão: mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aqui tem a palavra principal aí, a palavra-chave: transformação. E eu quero exatamente agora, cortei um pouquinho mais, porque eu quero trabalhar exatamente sobre a verdadeira transformação. A transformação que Deus deseja, que o Espírito Santo deseja, que Jesus deseja. Então, a transformação, transformem-se pela renovação da mente. Me dá uma ideia, o Paulo dá esta ideia de que nós precisamos permitir que o Espírito Santo transforme a minha mente. Uai, falar como bom mineiro. Por que a mente? Ora, esse é o meu trabalho diário, né? Como psicólogo, o meu trabalho como TCC, que é a minha especialização, né? Que é terapia cognitivo-comportamental, e dentro desse processo da psicologia cognitiva, o ponto base para que você, de fato, consiga trabalhar com as pessoas, ou a pessoa, de fato, comece a deixar a moderação existente, que era do sofrimento, do trauma, etc., é necessário que a mente, e quando nós falamos de mente, agora eu vou falar da parte cognitiva também, seja modificada. E quando eu falo da cognição, eu estou falando de pensamento. Ou seja, o que Deus deseja quando ele fala com Paulo é que haja uma mudança de pensamento. Olha que interessante. Mudança de pensamento. Quando a gente fala de mente, nós estamos falando de pensamento também. E esse é o elemento primordial na nossa vida. Ora, quando ocorre a mudança dos meus pensamentos, da minha mente, eu serei capaz de entender, de comprovar, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto não ocorre esta mudança, enquanto eu não me permito
Que o Espírito Santo seja o Senhor da nossa vida ou da minha vida. E ele que vai fazer essa transformação, essa mudança completa. Eu posso até ir para a casa de Deus, posso fazer muitas outras coisas concernente à vida de um cristão. Mas se a minha mente, se os meus pensamentos não mudarem, nós não vamos entender. Então, queridos, essa palavra é chave aí, essa verdadeira transformação que Deus almeja, Deus deseja que ocorra em nossa vida. E o que Ele quer para cada um de nós é que essa mudança seja uma mudança total e completa. Mas ela só vai acontecer, vou repetir, se ocorrer a renovação dos nossos pensamentos, da nossa mente. Essa renovação, pelo poder do Espírito Santo, será um realinhamento com a vontade de Deus. Então, a transformação é uma das obras mais profundas que Deus realiza em nossa vida. É isso exatamente que Paulo menciona. E é isso que acontece. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E a mudança que acontece é exatamente nos nossos pensamentos. Ora, quando nós temos pensamentos distorcidos, quando a gente fala de pensamento distorcido, eu estou falando pensamentos que não estão de acordo com aquilo que é. Consegue entender isso? Pensamentos irrealistas, pensamentos disfuncionais. Né? Por isso, nós chamamos de crença, vou usar uma outra expressão também dentro do processo da psicologia, crenças distorcidas. Então, para que eu consiga ter uma vida mais leve, mais suave, eu preciso me permitir que o Espírito Santo opere em nós essa mudança completa. Como eu disse para vocês há pouco tempo, aqui em Romanos, capítulo 12, é uma transição. Ocorre essa transição crucial aqui na carta de Paulo aos Romanos. Ele nos move, quero dizer assim, para a teologia prática agora. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo faz uma exposição categórica, uma exposição teológica profunda sobre a justificação pela fé, sobre a graça de Deus, sobre a salvação em Cristo Jesus. E, nesse contexto, nosso querido irmão Paulo, ele levanta toda essa tese nesses 11 primeiros capítulos. Ele trabalha exatamente isso, o papel, ele fala para os judeus e gentios, e, em outras palavras, todos fazem parte desse plano. E esses capítulos aí, eles estabelecem a base, vamos dizer assim, as bases das doutrinas da fé cristã. E há um elemento interessante, ele mostra para nós que a salvação é um dom imerecido. E que todos, independentemente de sua origem, são convidados, são chamados a essa nova vida em Cristo. Nós somos chamados diariamente para isso, uma nova vida. O Espírito Santo nos convida, nos convence a isso, nos impulsiona a esse elemento. E aí, quem sabe, aqui surge uma pergunta: o que significa essa renovação da mente? O que significa isso? Como Deus
trabalha para transformar nossos pensamentos. Uma outra pergunta que podemos fazer também para esse texto tão profundo, tão maravilhoso, tão especial, tão grandioso. E como isso, né, essa renovação, essa mudança, essa transformação dos nossos pensamentos impacta a nossa vida espiritual? Como isso impacta a nossa vida psicológica? Então, vamos tentar responder um pouco sobre esses elementos que quero e estou trabalhando com vocês. Então, a primeira parte desta mensagem seria um convite, um chamado que Deus está fazendo para você nesta manhã, para esta mudança, para esta transformação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. As pessoas que sofrem, e quando eu digo as pessoas que sofrem, parece que eu não estou incluso. Claro que sim. Eu digo pessoas que, de fato, têm dificuldade em olhar o mundo de maneira mais leve, mais suave, mais tranquila. Elas carregam um peso e está ligado como elas pensam, os psicólogos que estão nessa sala, eles são cognitivistas, ou cognitivo-comportamental, eles sabem que nós temos um padrão, e quando a gente fala desse padrão, nós estamos falando, de fato, comprovadamente, dentro da sala da ciência, o ser humano, ele pensa. Ah, claro, todos nós sabemos disso. Mas ele pensa sobre. E nós estamos sempre assim, pensando sobre. Agora, para eu pensar sobre, eu preciso ter um conteúdo. Esse conteúdo nós chamamos de crenças, que nós adquirimos e continuamos adquirindo ao longo da nossa vida, mas principalmente nos primeiros anos da nossa vida, principalmente na primeira e segunda infância. A primeira infância vai de 1 a 3 anos, a segunda de 3 a 6 anos. Então, esse período onde é formado o alicerce da nossa vida concernente aos padrões, às crenças que deverão nortear a nossa vida. E isso é muito importante. Então, são esses padrões, ou seja, essas crenças que possuímos, que nos faz pensar concernente àquilo que estamos percebendo, vendo. Está claro isso? Ou seja, nós chamamos isso de evento, contingência, tá? Alguns utilizam a palavra gatilho, mas eu e você, a cada momento, estamos fazendo um julgamento. Quando eu estou falando de julgamento, é dando um parecer daquilo que eu estou vendo. Então, vocês estão me ouvindo agora. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Então, você faz um juízo, um julgamento. Ora, quando o nosso irmão pediu para que vocês dessem os parabéns, claro que ele estimulou a cada um de nós, a nossa mente. Eu vi aqui na tela do meu computador muitos de vocês aí, parabéns, que saudade, tudo. E ele foi estimulando e, de uma certa forma, conduzindo vocês. E quando ele é um estímulo direto, e quando vocês me viram, ao olharem para mim, vocês emitiram um parecer. Veio na mente de vocês um pensamento. E esse pensamento está ligado com a crença que vocês têm sobre a minha pessoa. E, dependendo desta crença, vocês me olharam de uma maneira, desculpe, eu vou usar essa expressão, mas me olharam de maneira positiva ou não. Quem sabe vocês me olharam e fizeram uma associação com alguns elementos interessantes, algum momento, algum evento que nós participamos ou fizemos parte,
Quem sabe algum outro sermão que fizemos aqui na sala 57? Ou seja, isso nós chamamos de crença. E essas crenças, elas estão arquivadas. Se imagina que no córtex pré-frontal, nessa parte especial aí, onde estão as memórias de longo prazo, e essa memória de longo prazo, para que ela seja acessada, é necessário que você seja estimulado por coisas externas, por eventos externos ou internamente. Por isso, eu estou aqui agora falando isso com vocês, para dizer que Paulo, quando menciona isso, ele está indo, vamos dizer, na jugular da questão. Essa expressão, quando eu falo, eu lembro do pastor Amir Rodô, né? No centro, no ponto central da vida humana. O que Deus deseja que você mude, querido, são a maneira de pensar. É isso que Deus quer. Nós lemos a palavra de Deus para ter crenças que não sejam distorcidas. Crenças de fato, como Deus deseja que tenhamos. Então, Deus convida você e o chama para essa mudança, para essa transformação. E para que eu possa entender, como diz o texto, para que eu possa entender, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso permitir que o Espírito Santo faça esta obra em nossa vida. Olha que coisa fantástica. Então, vocês entenderam esse padrão. Agora, quando eu penso sobre, e como eu penso sobre, por exemplo, eu dei um exemplo, perdão a redundância, sobre o que eu estou falando para vocês, sobre esse princípio. Agora, os nossos pensamentos, eles provocam em nós uma emoção. Como eu penso sobre, eu me emociono de maneira. Estou usando essas duas palavras para tornar um pouco mais simples. A maneira como eu penso, ela está diretamente ligado com a crença. A crença, ou seja, as verdades que eu possuo dentro de mim quanto a qualquer coisa que eu vejo, né? Então, é a maneira como eu olho, como eu vejo, ela é estimulada pela crença. Ora, como eu olho, eu sinto meus sentimentos, minhas emoções. Então, a grande questão é como eu estou pensando, né? O que eu estou pensando sobre? E é isso que vai provocar. Os nossos pensamentos, eles são comandos cognitivos, né? São comandos. E a gente, de fato, precisa observar esse elemento tão importante. Ora, se ele é comando, ele vai provocar em mim emoções, positivas ou negativas. Além disso, tem um outro elemento importante, que vai provocar em mim um comportamento, uma ação. Então, o evento, tá certo? Estimula a maneira como eu olho, como eu percebo para aquilo que está acontecendo. Eu vou me emocionar quanto o que está acontecendo em cima de como eu interpreto, e eu vou me comportar e vou ter reações, que a gente chama são reações psicofisiológicas, né? Quando você está muito ansioso, existem reações padrões na vida de todos nós. Quando, dependendo do que você está olhando e como você está olhando, né, você vai se comportar. E aí, nesse momento, você vai ativar o seu sistema nervoso autonômico,
do simpático para simpático, né? Quando você aciona o seu sistema nervoso simpático, eu sempre digo que simpático não tem nada de simpático, né? É a parte, vamos dizer, que me move a luta e fuga, luta e fuga. E aí eu preciso que as adrenais de fato sejam estimuladas e aí é lançado na corrente sanguínea a adrenalina, ou alguns chamam de epinefrina, é lançado na corrente sanguínea e eu vou para a luta, vou para a guerra. Ou saio correndo, né? Acontece que também, dependendo da minha crença, isso vai acontecer comigo, me causando dor, sofrimento, tristeza, né, ansiedade, depressão, e aí vai. Por isso que é fundamental essa transformação. E o nosso trabalho dentro da saúde mental, como psicólogos cognitivistas, é trabalhar a mente. E interessante que a palavra de Deus, ela constantemente está falando de pensamento, de mente, né? Salomão, ele claramente diz que nós precisamos ter cuidado com o que pensamos, porque os nossos pensamentos dirigem a nossa vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Cuidado com o que vocês estão pensando, porque os seus pensamentos dirigem a sua vida. Vocês entendem, então, agora, um pouco mais, quem sabe vocês estavam observando, às vezes nós damos muita ênfase no versículo 2 e trabalhamos muito aí, não vos conformeis e ficamos aí. Mas, para que eu não me conforme, eu preciso permitir que o Espírito Santo opere em nós uma mudança. E a mudança é como eu penso, nos meus pensamentos. E só aí eu vou realmente ter uma vida suave e uma vida leve. Perdão. 1 João, abra a Bíblia aí, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, o verso 15 e 16. Bem no finalzinho da Bíblia, vocês conhecem um pouco antes de Apocalipse, nós temos esse texto. E a palavra de Deus, em 1 João, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amor é um sentimento. Para a cultura hebraica, é uma ação. Né? O amor é um sentimento. Sentimento que é desenvolvido por alguém ou por alguma coisa. Né? Então, o amor, de fato, ele é um outro passo. Veja, como eu penso sobre o mundo, vai desenvolver em mim amor pelo mundo ou ódio pelo mundo. Depende de como eu penso sobre. A psicologia fala muito sobre condicionamento, onde nossos pensamentos e comportamentos, eles são moldados pelo ambiente interno, pelo ambiente externo. E quando estamos imersos nos padrões deste mundo, eles afetam a nossa escolha, vai afetar os nossos valores, afeta até a nossa identidade. É isso. Por isso o convite tão veemente do apóstolo Paulo, de não nos permitir, que eu não me permita ser modelado. A irmã White, apenas inspirada, o livro Caminho a Cristo, ela tem um pensamento interessante. Ela diz assim: a conformidade ao mundo está extinguindo o poder do zelo, da piedade, do amor.
E esta transformação, ela diz, precisa começar com uma entrega, uma rendição total a Cristo Jesus. Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida para que haja e ocorra esta mudança que é necessária acontecer. Então, a transformação na teologia paulina é uma resposta positiva à obra redentora de Deus, né? E ela é fruto da graça, onde nós cristãos, pelo poder do Espírito Santo, pela liderança de Cristo em nossas vidas, nós vamos mudando os nossos pensamentos, a abandonar os padrões do mundo para nos conformarmos, por nos aceitarmos e seremos transformados à imagem de Cristo. Então, veja só, essa transformação ela não é apenas uma troca de comportamento, mas um processo muito profundo de santificação. E quem conduz isso? O Espírito Santo. E quando a gente fala de processo, né, quando nós estamos falando de processo, nós estamos falando de uma caminhada. A maioria dos seres humanos, eles são dicotômicos nesse processo cognitivo. Como assim? Quando você tem um pensamento, uma crença distorcida, uma delas é 880, vou usar essa expressão. 880. Tudo ou nada. Lembro quando criança, vai ou racha. Então, é assim, nessa pendulação. Mas, quando Deus modifica, eu permito que Ele modele a minha vida conforme o Espírito Santo, conforme a vida de Cristo, então eu entro no processo. Por isso que existem as pessoas que são extremamente, vou usar essa expressão, relaxadas quanto às coisas espirituais, e tem aquelas que são extremamente zelosas. Os dois extremos são perigosos. Tem as pessoas que se acham, de fato, nada, e tem as pessoas que acham que é a última bolacha do pacote. Quando Deus, ou permitimos que Deus seja o Senhor da nossa vida, nós mudamos, ou o Espírito Santo vai mudar isso. A nossa mente é renovada. E aí eu vou passar a entender exatamente isso. Então, teologicamente, essa mudança ela é essencial, porque ela reflete o propósito de Deus para restaurar a sua imagem em nossa vida, para ser quebrado uma vez para sempre neste processo de santificação, o pecado da nossa vida. Como é que eu olho para todas estas coisas? Então, queridos, na psicologia, a transformação se aplica ao nível da mente e das emoções. Então, Paulo fala sobre a renovação da mente. Então, um processo que envolve substituir pensamentos, como eu falei, distorcidos, pensamentos destrutivos, pensamentos disfuncionais, pensamentos negativos, pensamentos limitantes, comportamentos negativos. E pelo poder do Espírito Santo, ele vai refletir em nós os valores do reino de Deus. E a modelagem agora é pelo Espírito. A neurociência moderna, essa é uma outra área também nossa, ela confirma que é possível reconfigurar padrões cerebrais. Olha, chama de neuroplasticidade. Então,
o que ressoa com o chamado que Paulo faz nesta manhã para você e para mim. Para quê? Para romper os laços da influência do mundo em nossa vida. Deus nos convida a criar novos caminhos neurais, caminhos mentais. E o Espírito Santo vai alinhar com a verdade divina. Olha que coisa fantástica. E desta forma, nós vamos conseguir gerenciar nossas emoções, na resiliência, na construção assim de uma identidade mais saudável, baseada na verdade de Deus, né? Mas como não se conformar com o mundo? A resposta de Paulo é muito clara. Aqui ele diz: transformem-se pela renovação da sua mente, pela renovação dos seus pensamentos. Queridos, a transformação começa na mente. Alguns estão querendo transformar outras coisas, mas o que você precisa mudar é a maneira de perceber. Porque se você precisa substituir as suas crenças pelas crenças da palavra de Deus. O que Deus deseja nesta manhã é renovar nossos pensamentos, para que possamos viver em alinhamento com a sua vontade. Na teologia, a mente renovada é aquela que reflete a mente de Cristo. E me veio à mente aqui, quando Jesus é questionado e pediu para que ele mostrasse o Pai. Ele diz: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus veio exatamente com a sua mente alinhada com a mente do Pai, né? Ele refletia o caráter do Pai. Eu e você fomos convidados pelo Espírito Santo, movidos para essa transformação, e convidados por Deus, e nós aceitamos, e para refletir Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, eu gosto desse texto de Filipenses, para mim é muito poderoso. Filipenses capítulo 2, aqui o verso 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uma outra versão diz: seja a atitude de vocês, seja o comportamento de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. Vocês sabem, o nosso pensamento ele é moldado por aquilo que eu contemplo. Pela contemplação, somos transformados. Então, o pensamento cristão, ele é moldado pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se de fato eu dedico tempo para me debruçar, para estudar a Santa Palavra, o Espírito Santo moldará processualmente do plano A para o plano B. Nós temos uma distância a ser percorrida. A neurociência, queridos, confirma que nossos pensamentos eles podem ser transformados. Eu falei há pouco para vocês da neuroplasticidade, que é a reconfiguração de padrões mentais, padrões de pensamento.
Por meio de quê? De tarefas, de práticas repetidas, intencionalmente. Por exemplo, uma delas, a prática da meditação. Eu não estou falando da meditação, falando da meditação que a palavra de Deus nos ensina. E Jesus Cristo fazia isso diariamente. Ele meditava, ele orava, ele meditava na palavra de Deus. Tem um cientista muito conhecido chamado, ele é um neurocientista, Richard Davidson. Ele fez uma pesquisa sobre o bem-estar emocional e ele afirma o seguinte: o que nós praticamos cresce mais forte. Olha que expressão, o que nós praticamos cresce mais forte. E ele diz assim: se nós praticamos a raiva, nos tornamos mais propensos à raiva. Se praticamos a compaixão, esta virtude vai se tornar, diz Richard Davidson, vai se tornar um elemento dominante na nossa vida. Se praticamos o amor será dominante. Se praticamos a fé será dominante. Todavia, queridos, se não fazemos isto, algo será dominante na nossa vida. Então, por isso o apelo de Paulo a nós, rogo-vos, clamo. Então, este princípio reforça a de Richard Davidson, a ideia cristã que devemos e conhecemos, que é contemplar aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é justo. E quando eu falo contemplar, eu estou pensando em Filipenses, capítulo 4, verso 8, que é tão conhecido por nós. Quando Paulo menciona quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Veja, eu estou contemplando. E contemplar está relacionado com meditar, pensar. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Lembra? Ele usa uma expressão, tudo que é de boa fama. E ele conclui essa ideia dizendo: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. E ele usa uma expressão mais categórica: nisto pensai. Então, do ponto de vista psicológico, a contemplação não apenas afeta a saúde mental, mas também desempenha um papel essencial no desenvolvimento da nossa vida. Compreende isso? Compreende, então, o versículo 8? Por que essa veemência, esse convite do apóstolo Paulo para você e para mim? Então, queridos, o que eu tenho contemplado? E como eu tenho contemplado? Aquilo que contemplo causa em nós uma mudança de vida para vida ou de morte para morte? Tem um outro teórico também, se vocês quiserem, ele chama-se Lawrence Kohlberg. Esse camarada também é desta área. Ele sugere sobre o desenvolvimento moral. Ele diz assim que os seres humanos eles avançam moralmente quando é desafiado a refletir. E ele está falando da meditação sobre os valores éticos e dilemas morais. Ele diz que há um crescimento. Então, quando eu contemplo a Cristo, quando eu estudo a palavra, nós vamos modificando. Ou seja, a contemplação aqui para Lawrence Kohlberg e também para a palavra de Deus, para o irmão White, é
o agente catalisador para o crescimento moral. E quando nós fazemos isso, dentro desse contexto da catalisação que eu me refiro agora, nós seremos modelados, modificados, moldados. Então, depende daquilo que eu estou contemplando, observando. E isso vai causar em mim, ou promover um comportamento negativo ou positivo. Mas quando nós observamos a palavra, contemplamos a Cristo, permitimos que o Espírito Santo faça essa obra em nós, nós teremos comportamentos altruístas, nós teremos comportamentos de uma pessoa pura, né? E, além disso, queridos, a prática de contemplar situações a partir da perspectiva dos outros. Kohlberg fala disso também, quando eu começo a olhar para o outro e tento entender o outro como outro. Ele diz que desenvolve em nós essa virtude que nós chamamos de empatia, né? Então, quando isso acontece, eles perceberam que há um aumento da ativação da amígdala e de outras áreas do cérebro ligadas à compaixão, né? Ele mostrou isso, que práticas de meditação, veja, meditar, contemplar, pensar, focadas em compaixão, diz Kohlberg, voltadas para valores elevados, aumenta significativamente, diz ele, os níveis do nosso comportamento. E ele usa uma expressão pró-social. Ele está usando isso, mas eu queria dizer assim, quando nós contemplamos a Jesus no nosso processo de vida, a nossa vida será transformada. E deixa eu já ir para o finalmente. Este ponto que nós estamos trabalhando aqui no versículo 2, a irmã White, no livro Desejados das Nações, ela fala sobre isso, né? Ela fala da contemplação do amor de Cristo, vai levar o crente a uma mudança, e ela diz na página 324 do livro Desejados das Nações, do livro Desejado de Todas as Nações, ela diz assim: contemplar a Jesus, né, em seu amor, em sua abnegação, despertará. Olha só, ela diz assim: no coração do pecador arrependido, veja, despertará, moverá, modelará simpatia, gratidão, amor para com os seus semelhantes. Olha que coisa impressionante. Ela fala ainda um pouco mais, ela diz que a mente que é transformada ao contemplar as coisas eternas e sublimes, em vez de nos determos para contemplar as coisas triviais, passageiras. Por isso eu falei para vocês, eu gosto do capítulo 2 de Filipenses, porque Paulo faz aí um contraponto entre nós, seres humanos, e Jesus Cristo, né? Então, pela contemplação de seu amor e humilhação, nós somos transformados à sua imagem. Quando, queridos, nós permanecemos continuamente em comunhão com Jesus, nossa vida será modelada segundo a vida de Cristo. O nosso caráter não será o nosso caráter, mas será o caráter de Cristo. A nossa característica, pelo poder do Espírito Santo, será desenvolvida dia a dia. E aí,
será desenvolvido um caráter manso e santo. Então, eu e você precisamos permitir que Cristo, que o Espírito Santo, que Deus, o Pai, que a Santíssima Trindade modifique a nossa mente para que as nossas verdades, as nossas crenças distorcidas se transformem em crenças reais. Então, a única defesa, queridos, que temos contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. Ou seja, pela contemplação de Cristo, o pecador é atraído a ele e capacitado a viver uma vida de obediência. Então, uma mente renovada é o primeiro passo, queridos, para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É exatamente isso. Por isso que Paulo destaca essa transformação de mente. Por isso que ele me alerta, dizendo que eu não preciso me permitir ser modelado pelas coisas deste mundo. Porque eu vou ter a capacidade de experimentar a vontade de Deus. E essa vontade ela é descrita como boa, agradável e perfeita. Ou seja, querido, tudo que Deus deseja para você e para mim é uma vida cada vez mais leve, mais suave, mais tranquila. Uma vida boa. Não importa as dificuldades. Em Jeremias, ele tem um texto lindo aqui no capítulo 29, Jeremias 29. Olha só que coisa fantástica aqui no versículo 11. Eu gosto desse texto, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Né? E aí o texto termina assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E ele diz assim: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha aí, cognição, pensamento. Percebe aí? Plano de fazer que haja uma prosperidade na tua vida espiritual. Né? Somente quando estivermos em harmonia com Deus é que nós seremos, queridos, capazes de compreender plenamente a vontade de Deus. Percebe a importância de permitir que o Espírito Santo faça essa obra? Aqueles que colocam a sua vida em harmonia com a vontade divina, verá as coisas do ponto de vista celestial. Então, agora nós entendemos, eu creio, a transformação. E aí, quem sabe, surge uma pergunta: como é que eu posso aplicar? O que é que eu posso fazer? O que devo fazer? Devo buscar um psicólogo? Devo buscar um pastor? Não. Você precisa, de fato, buscar a fonte da verdade plena, pura, absoluta, que temos em nossas mãos, que Jesus, por inspiração do Espírito Santo, nos deu de presente, que é a sua palavra. A Bíblia, queridos, é esse principal meio que Deus deixou para nós. Um elemento de mudança, de renovação da mente. Ora, quando nós, a nível clínico, dentro desse processo terapêutico, psicoterapêutico, quando o meu paciente ele entende esse princípio,
Ele muitas vezes, puxa vida, eu não entendi assim, agora eu comecei a entender, e aí a gente começa a trabalhar, e as mudanças das crenças distorcidas por crenças positivas e reais, a pessoa passa a ter uma vida tranquila, os traumas, as lágrimas, ele começa a ver o mundo de outra maneira, né? E deixa eu concluir, passei do tempo aqui, hoje é o dia da gente passar do tempo, perdão. Mas aqui no capítulo 8, o verso 28, olha o que é que diz, aliás, é 8:26, diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. Ele está disposto, neste dia, nesta manhã, a assistir você nas suas fraquezas, modificando os seus pensamentos. E lembrando que a origem de tudo isso está nos pensamentos, tá? A origem das suas emoções, a origem dos seus comportamentos, a origem das reações psicológicas, fisiológicas, está nos meus pensamentos. Então, eu diria para vocês, nesta manhã, Deus nos convida e deseja, Ele que conhece, como lemos em Jeremias, os nossos pensamentos, os pensamentos dele pensamentos de mudança e transformação, pensamentos que nos faz bem, pensamentos que nos alimenta da vida para a vida. Você cultive neste dia um ambiente que favoreça a transformação, mas a transformação de vida para a vida, que produza em nós, hoje, a transformação da mente pelo Espírito Santo, que é a obra divina que exige nossa colaboração, nossa entrega. E eu te convido para que você permita que o Espírito Santo opere em você esta obra. E vamos pedir para que ele nos dê força para nos afastarmos dos padrões deste mundo, para que nos aproximemos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, permita que Deus transforme a sua mente agora, para que a sua vida reflita o caráter de Cristo em tudo que você vai fazer hoje. Que haja uma transformação completa, e transformação pelo poder do Espírito Santo requer comunhão constante com Deus. Esse processo de mudança, de rendição, em que o Espírito Santo atua para moldar o nosso caráter. E ele deseja isso. Então, eu diria para vocês, para que isso aconteça, queridos, é necessário que haja uma mudança de prioridade na tua vida, tá? Mudança de prioridade. Onde os valores espirituais, os valores da palavra, seja de fato o ponto central da tua vida. E, mediante isso, você vai viver em conformidade, perdão, com o propósito de Deus. E essa é a dimensão do capítulo 12,
o verso 2, principalmente, que estudamos, essa palavra aí, que é transformação, que é a palavra-chave aí. Daí para frente, do capítulo 12 para frente, Paulo vai até o final do livro aos Romanos mostrar a prática, o propósito. Então, eu e você precisamos conectar a nossa vida, dando sentido, deixando que o Espírito Santo nos faça ver que a nossa vida faz sentido, que tem um propósito, que tem uma direção, e nós vamos descobrir qual é a vontade, vamos entender. Então, queridos, tem um texto no livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1. Muito bom, se vocês não leram esse livro, ele está aí disponível na internet gratuitamente. Você pode baixar em PDF e ler, ou comprar em alguma loja aí da Casa Publicadora Brasileira, ou pedir pela internet. O texto que nós temos aqui é na página 69, diz assim: quando a mente é guiada pelo Espírito Santo. Olha, quando a mente é guiada pelo Espírito Santo. Eu não estou falando da mente, eu estou falando de pensamento. Quando os meus pensamentos são guiados pelo Espírito Santo. Ela, a mente, os pensamentos, se renovam diariamente. E aí ela diz assim: tornando-se mais semelhante à mente de Cristo. Tornando-se mais semelhante aos pensamentos que Cristo possuía. Fantástico isso, não? Ah, que coisa tremenda! Então, vamos nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo. E nós vamos ter hoje uma vida maravilhosa, porque o Espírito Santo vai nos moldar cada dia. E eu diria assim: você quer isso? Você está disposto a permitir? Eita, eu fico assim, feliz, porque eu acho isso fantástico. Eu já li isso aqui muitas vezes, e eu vim entender um pouco mais este ano. Olha que coisa interessante. Já li a Bíblia muitas vezes, dezenas de vezes. E só agora entendi isso que eu estou dizendo para vocês. Então, permita que Deus renove a sua mente. Permita que Deus ofereça a você crenças reais, desejos reais, permitindo que a sua palavra transforme você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça pessoas mais tranquilas, pessoas mais suaves, pessoas mais especiais. Eu vi várias mãos levantadas aí. Eu estou entendendo que você entendeu o recado de Deus para você neste dia. Se você permitir que os seus pensamentos sejam modificados pelo Espírito Santo, você vai ter uma vida mais feliz, mais tranquila, mais suave. E eu concluo lendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos, para que vocês tenham a capacidade de conhecer e entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Deus seja louvado. Ore conosco, pastor. Eu ainda vou ter esse privilégio ainda? Que privilégio, né? Falar com Jesus. Então vamos falar com ele agora. Ó Deus, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus glorioso, Deus magnífico,
Bendito seja o teu nome, Senhor, Criador do universo. O Senhor nos fez e nos fez à sua semelhança. Que grande privilégio, bondoso Pai. Nós agradecemos pelo poder da tua palavra. Nós te agradecemos porque nesta manhã o Senhor nos chamou, nos convidou para uma vida diferente, uma vida de transformação, a mudança dos nossos pensamentos. Nós queremos agora, Senhor, entregar a nossa mente ao Senhor para este dia. Ó Pai eterno, que o Senhor nos dê a oportunidade de te contemplar durante as horas deste dia, te olhar, te ver, para que nós possamos refletir o teu caráter em nossa